Bora lá, então. Uma das coisas que eu quero trazer é a essência do método do Martin Class. São 5 pontos que eu acho que são essenciais para quando a gente decidir ensinar dança. O primeiro é a confiança. A gente desenvolver, conseguir acolher uma pessoa desde o momento que ela entra na sala de aula, fazer com que aquele ambiente seja gostoso, construir uma ambiência, um local onde ela se sente à vontade para ser ela, é uma das coisas mais poderosas que existe na dança e mais difíceis também. Eu sei que parece natural para a maioria das minhas alunas, mas tudo isso, tudo que eu fazia, o sorriso de seja bem-vinda, as coisas que eu falava ou falo quando o primeiro momento daquela pessoa ali, são fundamentais para que ela volte, para que ela se matricule, para que ela continue, né? Uma das coisas, ainda nesse primeiro tópico, que é sobre confiança, que eu gosto de, inclusive, mencionar em sala nas primeiras aulas, é o quão desafiador é estar ali, naquele momento, para elas. Eu, até hoje, quando eu vou fazer uma primeira aula de qualquer coisa, eu me sinto insegura, eu não sei como funciona, eu não sei não sei quem que tá lá, como é que eu vou ser recebida e por aí vai, né? Então é super normal. E tem pessoas que são muito mais tímidas que eu, pessoas que têm, é, enfim, questões de relação, questões sociais, questões emocionais que precisam ser desenvolvidas ou, enfim, que querem desenvolver. Então, deixar claro, no primeiro momento de aula, o quanto elas estarem ali já é um ponto positivo para todo mundo, é fundamental. Então, se você vai montar turmas, está começando, é a primeira aula, isso não pode, não deixe isso passar. Você vai ver o quanto isso impacta depois na sua relação com elas, tá? Esse é o primeiro tópico, confiança. O segundo tópico, que já também tem total a ver com o primeiro, é um gancho do primeiro, é espaço para errar. Quando a gente consegue construir justamente um ambiente em que a pessoa se sente à vontade para ser ela, dentro de alguns limites, respeitando alguns limites, claro, mas que ela sente que pode errar, que pode tentar. Eu lembro muito das aulas que eu dou de diagonal, de giro, que a gente fica, meu Deus, perdida, né? Então, sentir que tem, que pode errar e que vai tentar de novo e tal, e trava, e vai, e pede ajuda, enfim. Ter esse espaço também é fundamental para o crescimento. A gente só desenvolve confiança, autoconfiança, autoestima. A gente só se conhece e começa a ter uma visão positiva sobre nós, sobre o nosso corpo, sobre quem nós somos, quando nós lidamos melhor com o erro, porque não tem como fazer esse trajeto todo sem errar, não existe. Marrela não nasceu Shimano daquele jeito, linda, maravilhosa, com aquele cabelo, com aquele figurino cheio de pedra. Não, tudo aquilo ali é uma construção de muitos anos, de muito trabalho, de muita lapidação. Eu uso a Marrela porque ela é uma raiva, né? Então, isso é muito importante também. Terceiro ponto, relações com o espelho. A gente até teve uma questão aí, né? Tem uma aluna que eu falo que eu amo, e tem outras que eu não falo, não é comum falar que eu amo. E eu fui embora pensando sobre isso, né? Mas lembro que também respondi no mesmo momento, assim. Eu me relaciono como um espelho. Eu tenho alunas que são muito afetuosas, alunas que choram, que abraçam, que falam que amam, que ligam, que mandam presente, que, sabe assim, que quando eu não que percebem cada fio de cabelo meu diferente. Eu tenho alunas mais
quietas, mais reservadas, tenho alunas muito exigentes. Então, eu costumo me relacionar com elas de acordo com o que elas me dão, porque assim eu consigo uma relação de reciprocidade, onde eu não espero mais do que dou e nem dou mais do que elas devem receber. Não sei se ficou, não sei se ficou confuso, não consigo rebobinar agora, mas é por aí. Então, nesse sentido, como a gente sabe que relação professor e aluno é uma relação complexa, cheia de nuances, porque trabalhar com pessoas é muito difícil. Esse esquema do espelho vai te ajudar muito, porque tem aluna que é mais peituda, a gente chama de aluna problema, aluna que vai querer enfrentar, aluna que vai querer questionar, a aluna que está ali no primeiro momento de aula, nunca fez, nunca nem pegou no figurino e quer ensinar como que faz um bendito de um figurino, como é que quer mostrar que ela sabe mais ou que o gosto dela é melhor do que o das outras, enfim, ego. Então, espelho. A aluna que tem um ego inflado precisa de uma professora que banque isso, que espelhe isso, que coloque ela no lugar dela. E uma aluna que tem um ego que precisa ser fortalecido, que não está bem, que está se sentindo insuficiente, que não se gosta, precisa de uma professora que dê uma economizada no excesso de cobrança e que se alinhe ali para que ela se fortaleça junto e para que ele trabalho é, continue florescendo, continue crescendo. Agora eu vou usar muito essa expressão florescer. Número 4, tópico 4, ética. Ser espelho é também replicar e honrar quem você admira como profissional e como pessoa. Acabei de citar Mahaila, né? Que é uma pessoa que eu considero ética na dança do ventre, uma pessoa com quem eu já fiz muitas aulas mesmo, e é uma pessoa que, bom, pelo que eu vejo, se relaciona bem com as pessoas e tudo mais. Tudo isso é muito importante. Então, desde o bom dia para o porteiro, enquanto você veste a camisa da sua escola, ou em qualquer lugar que você está como professora, pode ser no espetinho, pode ser no baguncinha, mas se você está ali como professora, não evitar fofoca, evitar se envolver em questões de muita picuinha que vão te render um estresse depois e que pode ficar crescendo para além do que você tem alcance depois, é, é fundamental. Então, saber se comportar em sala de aula, com o que conversa, mesmo parecendo um ambiente completamente descontraído, vai te ajudar para um caramba a manter relações, a manter alunas. Eu percebo que é muito fácil captar alunos. É só você ter um bom lançamento. A gente vai conversar sobre isso depois, sobre vendas e tal. É muito fácil captar e formar, por exemplo, uma turma iniciante. Cara, toda vez que eu formava turma iniciante era uma quantidade de gente, mas mantê-las ali é que é difícil. Por quê? Quanto mais o tempo passa, mais fica complexo a dança. E tem muita gente que quer o quê? Que quer se sentir linda, mas não quer lidar com a sensação de tipo, eu preciso fazer mais, eu preciso melhorar, eu preciso essa exige persistência, exige suor, exige errar pra caramba até acertar, exige um monte de coisa, né? E nem todo mundo tá nessa vibe. E tá tudo bem, porque a gente já conversou vai conversar de novo sobre perfis de aluna. Tem perfil de aluna que a gente não pode cobrar muito. Tem perfil de aluna que a gente tem que cobrar mais, porque já está indo pro intermediário, para o profissional, não sei o que, quer competir, tem muitos planos. Então, ela tem mais vontade, presta atenção nisso que eu vou falar,
Uma aluna que tem mais vontade, que sonha, que coloca aquilo, que aplica aquilo na vida, é uma aluna que a gente pode cobrar mais, que a gente pode exigir, que a gente pode corrigir mais. Uma aluna que está ali por oba-oba e tal, é uma aluna que, se a gente apertar, ela some. E aí vai do posicionamento de cada professor, tá? Tem professor que fala, eu vou apertar e ela que suma a próxima. Eu, Karina, já não sou muito adepta a isso, porque eu gosto, eu acho que é possível, principalmente em sala de aula presencial, a gente ir se adequando, né? Mas, por exemplo, num workshop, se você é contratada para dar um aulão de uma hora e meia, 2 horas, aí impossível se adequar. Você vai lá, você fala, você dá a aula e vai, segue a sua vida, né? Mas eu tô falando isso para turmas, para a gente manter as turmas. Que uma coisa é você conseguir ter numa primeira aula um monte de alunos, 30 alunas. Aí na segunda aula, quantas que vieram? E isso na dança do ventre é muito difícil. Acontece demais, mais do que dança de salão, mais do que outras danças. Que as mulheres vêm, acham, elas chegam, elas acham que é fácil, e aí quando elas se deparam com a complexidade dos movimentos e por aí vai, mesmo que com paciência a gente explica, elas se desestimulam. E isso é da pessoa também. Às vezes a gente não consegue lidar. Então a gente tem que definir os nossos limites. Coloca aí, palavrinha. Limite. Saber o seu limite e o limite do aluno é fundamental. Tinha digitado aqui, tô organizando meus erros de digitação, que depois eu vou mandar esses tópicos. Eu tenho um 6 que é o extra, que eu coloquei aqui, e que a partir de agora, nesse módulo, nós vamos entrar cada vez mais, que é aplicar o conhecimento. Então, em sala de aula, eu vou lá, passo uma sequência, acabou, beijo, tchau, e aí só na semana que vem a gente volta, a maioria às vezes nem lembra a sequência, nem lembra a música, ou não veio, não sabe nem tá em Nárnia, e aí a gente precisa, juntar todo mundo ali para ir pegar o bonde, pegar o norte, né? Mas quando a gente está falando de uma professora ou de alguém que tem aspirações na dança, que quer ser profissional, que quer competir, que quer, enfim, que tem mais ambição na dança, aí essa palavra que é o extra, o tópico 6, aplicar é o que vai fazer toda a diferença. Então, a gente vai fazer um combinado aqui, que a partir de agora, a cada vez que a gente se encontrar, eu vou perguntar o que você aplicou de tudo aquilo que a gente conversa, das mensagens que a gente troca, o que você aplicou na sua vida? Ah, você gostou de um figurino? O que você fez? Você mudou? Você colou uma pedra? O que você aplicou? Você gostou dessa música? E aí, você dançou nessa música? Você se imaginou dançando? Você criou alguma coisa? Tem que aplicar. Eu estou tentando dar vários exemplos de aplicação, porque a gente tem uma tendência a achar que isso é super difícil, né? Eu tenho uma aluna que quando eu falo, é aula que vem, improviso, a pessoa não aparece, some. Mesmo no online, a pessoa não vem, não escorrega igual bagre, é liso, sabe? E paciência, eu sigo o meu trabalho. Mas, assim, aplicar é muito difícil, muito mesmo. Tem que ensaiar, tem que saber o que tá fazendo. É, fiz uns stories ontem falando sobre a preparação para a aula. Se preparar para a aula, eu crio rituais, eu preparo a minha mesa, eu coloco um brinco, eu coloco o jeito que dá quando dá, né? Mas a preparação está muitas vezes aqui na nossa cabeça, de lembrar como é que foi a aula anterior, de ver se tem perguntas ou se durante a semana eu vi alguma coisa que me lembrou as aulas, os encontros, perguntas, referências e por aí vai, sabe? Então, isso também é uma forma de aplicar,
Sabe quando você me manda um Reels no Instagram de uma bailarina dançando e pergunta da mão? Você que me mandou a mão de casinha, né? Que você falou. Até achei legal que você nomeou. É, isso é uma forma de aplicar. Ali você me mostra que você está estudando. Isso também é estudar. Agora, seria maior ainda, seria mais efetivo, talvez, se você talvez colocasse ela numa coreografia, enfim, num momento, para saber se você gosta desse movimento em você. Então, olha só a aplicação. Você vê, você acha diferente, você questiona o que que é, quando que eu uso, e aí você aplica numa música. Essa linha aqui, ó, é surreal para quem quer crescer como bailarino, sabe? E assim, eu te mandei também a base de uma das meninas, eu mandei um vídeo e falei, olha que base linda. Tô falando da base, ó, o quanto você está conseguindo aplicar, o quanto você entendeu, o quanto você tem dúvidas sobre essa base, o que que é base, que esse pé, por que esse pé é bonito, o que que tem no meu que não está conseguindo ficar igual, sabe assim? Tudo isso é aplicar, beleza? Finalizamos os 6 tópicos que eu julgo essenciais para o método que eu nomeio, né, de Martin Class em sala de aula, tá? Parece subjetivo, mas quando a gente coloca assim, eu espero que não seja, espero que tenha ficado hum, mais claro. E se tiver dúvidas, pode me passar daqui a pouquinho, tá? Hum, beleza, vou parar de gravar agora para a gente ir para o feedback individual.